Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de quarentena e hoje falarei sobre como melhorar seu Kung Fu com o boneco de madeira. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Max Freires. Mestre, o boneco de madeira pode ser interpretado como adversário para aplicação de formas? Sendo assim, poderia, com as devidas adaptações, ser usado em outros estilos de Kung Fu e até em outras artes marciais? Max, sem dúvida alguma, o boneco de madeira, ainda que seja um dispositivo do sistema Wing Chun, ele pode ser utilizado por outros sistemas sim. Lembro você, por exemplo, que o próprio Bruce Lee, ele trouxe o boneco de madeira de Hong Kong ainda nos primeiros anos da sua estada nos Estados Unidos, em função de poder, a partir dos movimentos de Wing Chun, explorar outras possibilidades. Outras possibilidades que inclusive levaram ele a fazer adaptações nesse boneco. Insisto mais uma vez que o boneco ele é um dispositivo. O que significa isso? Significa que ele é uma configuração que pode ser manipulada por nós para que alcancemos um determinado efeito. Então, falado isso, é interessante observar como que você, eu ou qualquer outra pessoa poderia usar, não só o boneco, poderia usar outros elementos qualquer para que possa funcionar como dispositivo. Por que eu falo isso? Porque vendo muitas vezes as pessoas praticando no boneco de madeira do Wing Chun ou pretensamente do Wing Chun, eu vejo as pessoas presas em determinadas formas. No próprio Wing Chun não há uma sequência do boneco enquanto forma. Então temos que entender isso. A pessoa vê aquela sequência e acha que aquilo lá tem que ser seguida rigorosamente a exemplo das outras formas que nós temos, por exemplo, nos domínios anteriores. Não é o caso. No entanto, quando a pessoa percebe o nível da aplicação, aí sim ele cai num equívoco muito grande. Por quê? Porque aqueles movimentos são movimentos para serem explorados e refinados no boneco e não aplicados. Porque essa ideia de teoria que se aplica na prática, isso é uma ideia que não é chinesa, isso é uma ideia que é uma ideia ocidental, onde eu tenho uma idealização e quero aplicar essa idealização no mundo real. Ocorre que o mundo real ele é muito mais dinâmico, o mundo real ele é muito mais complexo que a nossa idealização e com isso nós temos que fazer muita força para aplicar. E aqui a ideia é o contrário, é como eu exploro possibilidades que essas formas vão nos oferecer. Então, uma das coisas, Max, que eu quero aqui apresentar para você é como abordar um dispositivo, que pode ser um boneco, pode ser qualquer coisa. E a gente vê que as pessoas abordam muito mal e depois falam que o Kung Fu não presta, ou que uma determinada arte marcial, um determinado sistema, é ineficaz. Não, quem é ineficaz é a pessoa, o praticante, que não está sabendo explorar devidamente este sistema. Falta estudo, falta orientação, falta uma série de coisas para que ele possa, com isso, refinar o seu processo. Lamentavelmente, as pessoas, por carecerem de experiências, fazem um refinamento que chega até ser fantasioso. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quanto à utilização até em outras artes marciais, Max, por que não? Poderia ser feito isso perfeitamente por praticantes de karatê, por exemplo, poderia ser feita por praticantes de Muay Thai e assim vai sucessivamente.
a gente observa tentativas, como por exemplo do grande Anderson Silva, de fazer uso do boneco, explorando possibilidades, inclusive dentro do arsenal que ele construiu no MMA, fazendo então tentativas de bom uso do boneco. É claro que tudo isso demanda estudo e entender por que os braços do boneco, por exemplo, são soltos, né? Eles não são duros, não são firmes. Por que são 3 e não 2? Por que o ângulo do joelho é daquela maneira? Tudo isso tem uma razão de ser, porque isso faz parte da configuração desse dispositivo. Por isso que essas questões são questões que você pode perguntar para o especialista que está trabalhando com esse boneco com você. Por isso, a importância de um mentor que vai te orientar apropriadamente como fazer bom uso do boneco. Normalmente, as pessoas são autodidatas, então elas compram um boneco. Hoje, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos se vende até no Walmart. Você pode comprar um boneco de madeira e com isso você pode tê-lo em casa. Agora, o estudo é muito importante. Como que você vai fazer isso? Ou como um saco pesado que você vê muito no boxe e em algumas modalidades, nós vulgarmente chamamos de saco de pancada. Ele é tudo menos para dar pancadas. Então, da mesma forma que existe muita fantasia em cima do saco, existe também fantasia em cima do boneco. Sugiro que você procure, Max, alguém que possa te orientar apropriadamente, mas com relação à sua pergunta, a resposta é sim. Você pode utilizar isso em outros estilos de Kung Fu. Quando eu falo Kung Fu aqui, acredito que você está dizendo arte marcial chinesa e até em artes marciais de outras nacionalidades. Com relação a se você pode aplicar isso no boneco, sugiro que não o faça e saiba como explorar melhor esse aspecto, porque afinal de contas, o boneco tem um potencial muito rico, mas ao tentar aplicar alguns movimentos nele, você estará empobrecendo a experiência. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e curta este vídeo para nos ajudar a produzir mais conteúdos de qualidade para você. Quero agradecer Max Freires por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!